Fala pessoal, tudo bem? Então a gente hoje aí vai falar sobre a Revolução Haitiana. É óbvio que foi uma revolução que aconteceu lá no Haiti e começou em 1791 e terminou aí, entre aspas, em 1804, ok? Bom, o Haiti foi a colônia mais rica que a França já teve, né? Só para vocês terem ideia, o Haiti sozinho, que é uma ilha bem pequenininha ali da América Central, aliás, não é nem uma ilha inteira, né? O Haiti é metade da ilha e a outra metade é a República Dominicana. E o Haiti sozinho conseguiu produzir conseguiu produzir mais açúcar do que o Brasil inteiro, né? Então, assim, isso para os franceses era muito dinheiro, né? E por isso que os franceses chegaram a chamar o Haiti de pérola antilhana, não é? Porque a região ali do Caribe também é chamada de Antilha, né? Então, assim, a gente já sabe que o Haiti foi a colônia mais rica para a França, né? E a gente já sabe, eu não comentei, não é? Mas agora eu vou falar, que o Haiti ele foi o segundo país a se tornar independente na América. O primeiro foi os Estados Unidos, em 1776, né? Só conseguindo conquistar a independência de fato em 1781, quando finalizou a guerra contra os ingleses, né? E o Haiti foi o segundo país independente da América, né? E aí tem uma questão curiosa, né? Como é que pode ter sido o Haiti a colônia mais rica da França e hoje ser o país mais pobre do mundo fora da África, né? Então, se você pegar os países da América, o mais miserável deles, o mais pobre deles é o Haiti. E aí isso tem a ver com esse processo de revolução aí que a gente vai falar agora, ok? Então, a Revolução Haitiana, também conhecida como a Revolução de São Domingos, aconteceu entre 1791 e 1804, como a gente já disse, né? Foi um período de conflito brutal na colônia de Saint-Domingue, levando à eliminação da escravidão e à independência do Haiti. Então, eles conseguiram, em um processo só, fazer duas coisas: abolir a escravidão e fazer a independência do país, né? Como a primeira república governada por pessoas de ascendência africana, né? Isso é outra novidade. As pessoas, os protagonistas da história aí que fizeram a independência do Haiti foram pessoas escravizadas, libertos, né? Mas no geral escravizados, que lutaram contra a escravidão e junto com isso lutaram pela independência do Haiti, né? E eu já vou adiantar que foi esse um dos principais fatores que levou os países vizinhos, inclusive o Brasil, a temer tanto a independência e a Revolução Haitiana, né? Havia aqui no Brasil e em outros países da América o que se chama de medo da haitinização, né, dos movimentos sociais, ou seja, o medo de que os escravos, de que os escravizados, é o melhor termo, né, e os libertos aqui do Brasil e de outras partes da América pudessem seguir o exemplo do Haiti e fazer uma revolução, né? Principalmente porque nessa revolução em que os escravizados haitianos foram protagonistas, eles não só conseguiram a independência e a abolição da escravidão, como eles também expulsaram os brancos, né, os franceses colonizadores do território haitiano, né? Então, assim, havia muito medo das elites coloniais aqui do Brasil e da América Espanhola de que esse movimento pudesse se espalhar pelo restante da América, ok? Então, Haiti foi o primeiro país latino-americano a se tornar independente da França por meio dessa revolução, ok? Durante a rebelião, os escravos destruíram plantações e mataram latifundiários, né? Numa revolta dos negros em São Domingos, comandada pelo Toussaint Louverture. E esse cara, o Toussaint Louverture, foi um dos grandes, se não o principal líder desse processo. Por quê? Porque ele era um escravizado, mas que sabia ler, né? O que é incomum, principalmente se considerarmos o sistema de escravidão que existia no Haiti. Para muitos historiadores era, se não o pior, um dos piores sistemas de escravidão. Tá? Por quê? A exploração do trabalho escravizado lá no Haiti era tão intensa, que a maior parte dos africanos, das pessoas escravizadas lá no Haiti, não eram pessoas nascidas no Haiti, eram pessoas trazidas da África, né? Por quê? Porque os escravizados morriam tão rápido, né, que eles não tinham muito tempo até de repor, né, a sua própria população, de ter filhos e tal. Então isso fazia com que houvesse no Haiti
uma reposição constante de escravizados vindos de África, né? E, portanto, essas pessoas muitas vezes não falavam francês, né? Falavam os seus idiomas locais lá da África, o que até inicialmente dificultou ali a coesão social, né? A construção de laços entre eles. Mas a exploração, a dureza, a humilhação a que eles eram submetidos foi tão grande que justamente existiram pessoas como o Toussaint Louverture que se empenharam como é que eu posso dizer, em ultrapassar, em conseguir transpor, né, toda essa limitação aí que existia, né, principalmente a questão linguística, tá? E aí o Toussaint Louverture, ele vai, por saber ler, o que era muito incomum na época, né, ele vai entrar em contato com as ideias revolucionárias lá da França, né? A França fez uma revolução, a Revolução Francesa em 1789, e em 1791 a gente vai ter o quê? O início já da República, a gente vai ter a condenação lá na França, a condenação do Luís XVI à guilhotina e tudo mais. E aí quando chega em 1792, começa aquela fase que a gente chama de República Jacobina ou Convenção Nacional. E aí vocês devem lembrar que no período da República Jacobina ou Convenção Nacional, os revolucionários franceses eles tomaram uma série de medidas populares, como o tabelamento de preço dos alimentos, né? E também como a abolição da escravidão nas colônias, né? E aí não tinha WhatsApp, não tinha, naquela época, meios de comunicação tão rápido, né? Mas o Toussaint Louverture, por saber ler, ele pegou um jornalzinho, né, que tinha as notícias da França, e ele soube que os franceses haviam abolido a escravidão nas colônias. Então ele começou a lutar para isso, para conseguir alcançar o que os revolucionários franceses haviam colocado em pauta, né? Então a ideia de independência chega lá no Haiti, né, na cabeça do Toussaint Louverture, através dos próprios textos franceses, a partir dos próprios textos dos teóricos iluministas, como Rousseau, Voltaire e toda essa galera aí, tá? A população do Haiti era constituída de cerca de 500 mil habitantes, 35 mil, olha só, apenas 35 mil eram brancos, 30 mil eram mulatos livres, né? E mais de 430 mil, a grande maioria, era de escravizados, né, negros oriundos da África Ocidental. Como eu já disse, a maioria deles não era nem nascida no Haiti, já que a escravização a que eles eram submetidos era tão violenta que a capacidade deles reporem a população, né, era meio que mínima, ok? O que fazia com que os franceses tivessem que ir constantemente à África para pegar escravizados e trazer para o Haiti, levar para o Haiti, melhor, né? Bom, percebendo que estavam em maioria, os escravos negros, formaram uma rebelião liderada por Toussaint Louverture e pelo líder religioso Dutty Buchanan, eu acho que é assim Buchanan que se pronuncia, né? Para se livrar do domínio da França, lembrando porque entraram em contato com as ideias da própria Revolução Francesa. Iniciada em 1791, a Revolta dos Escravos foi a única vitoriosa desde a Antiguidade e, por isso, também, né, essa revolta deixou as elites vizinhas, né, inclusive a brasileira, com muito medo de que houvesse a haitianização dos movimentos sociais, ou seja, de que os movimentos sociais aqui no Brasil e na América Espanhola acabassem por se espelhar naquilo que aconteceu no Haiti, né? Bom, principais características aí dessa revolução. A característica peculiar do processo de independência do Haiti foi a participação maciça dos negros que defendiam a liberdade, a igualdade e o direito à propriedade de terras. Então vejam que eles estão em defesa de conceitos, de ideias que foram construídas pelo iluminismo: liberdade, igualdade e o direito à propriedade, né? E por isso que os líderes da Revolução Haitiana acabaram expulsando os brancos, né, do Haiti na condição de proprietários de terra. E aí eu já vou adiantar que, em virtude dessa expulsão dos brancos
do Haiti após a vitória da Revolução, os países vizinhos, principalmente Estados Unidos, Brasil e até os não vizinhos, como o caso da Inglaterra, eles vão fazer de tudo para impedir que esse país independente sobrevivesse, né? Continuasse indo em diante. Por quê? Porque eles não queriam, né, como eu já disse também, mas vou repetir, eles não queriam que esse modelo de revolução que aconteceu no Haiti se espalhasse, né? Então eles vão fazer uma espécie de embargo econômico ao Haiti, e isso foi uma das principais razões que levou o Haiti a ser o país mais pobre da América. Bom, quem foi Toussaint Louverture? François Dominique Toussaint Louverture, que viveu de 1743 até 1803, foi o maior líder da Revolução Haitiana e, em seguida, governador de Saint-Domingue, o nome do Haiti na época, antes da independência. É reconhecido por ter sido o primeiro líder negro a vencer as forças de um império colonial europeu em seu próprio país, porque ele conseguiu, embora, né, tenha morrido nas guerras e tal, ele conseguiu expulsar as tropas francesas, né, do Napoleão, que tentaram acabar com a revolução no Haiti. Aí vocês devem estar se perguntando, não é, professor, mas você acabou de dizer aí que o Toussaint Louverture ele começou a independência justamente porque os revolucionários franceses fizeram a abolição da escravidão. É verdade, né? Mas isso durante a fase da República Jacobina ou Convenção Nacional, né? A gente tem que voltar lá na Revolução Francesa e perceber que ela é dividida em monarquia constitucional, República Jacobina, depois diretório, depois consulado e depois império, né? Então, lá na época da República Jacobina, quem mandava no processo político eram os jacobinos, os pobres, os trabalhadores, né? E por isso que eles fizeram o fim da escravidão nas colônias. Mas em 1799 vai assumir lá na França o Napoleão, que era um representante da burguesia, né? Então, por ser um representante da burguesia, ele vai retomar a prática da escravidão nas colônias. E, naturalmente, os haitianos vão ficar muito bolados com isso e vão resistir ao retorno da escravidão. E aí o Napoleão manda uma força militar, né, até o Haiti para acabar com a revolução, para restaurar a escravidão, mas o Napoleão, o seu exército, né, suas tropas tiveram que bater em retirada, porque o Toussaint Louverture e os outros revolucionários estavam muito bem engajados na luta ali para manter a independência do país e manter a abolição da escravidão, tá? Mas logo depois o Toussaint Louverture morre e o Haiti vai sofrer muito, né, por conta desse embargo econômico que eu citei há pouco, que os países vizinhos fizeram ao Haiti com medo de que a Revolução Haitiana se espalhasse pelo mundo, tá? Bom, então é reconhecido por ter sido o primeiro líder negro a vencer as forças do Império Colonial Europeu em seu próprio país. Nascido escravo, tendo sua formação em armas e tendo levado a uma luta vitoriosa para a liberação dos escravos haitianos, ele passou a ser uma figura histórica de importância no movimento de emancipação dos negros na América. Então, inclusive para os movimentos negros para o movimento negro no Brasil, o Toussaint Louverture acaba sendo uma espécie aí de símbolo, né? De símbolo da luta contra a escravidão e contra o colonialismo. Bom, existiram outras pessoas que lutaram ao lado do Louverture, né? Como o Dutty Boukman, não sei se é assim que pronuncia. Ele foi um sacerdote que conduziu a cerimônia considerada catalisadora da revolta de escravos que marcou o começo da Revolução Haitiana. Boukman nasceu na Jamaica, posteriormente foi vendido por seu senhor britânico para um dono de plantação francês que colocou Boukman para trabalhar como commander, que é diretor de escravos, tipo capataz, e mais tarde como cocheiro, tá? O Boukman foi morto pelos franceses em novembro, apenas alguns meses após o início do levante, né, da Revolução Haitiana. Os franceses expuseram à cabeça de Boukman uma tentativa de dispersar a aura de invencibilidade que Boukman cultivou, né? Então, uma das práticas dos colonos europeus era matar e exibir, né? E exibir o corpo, como fizeram com Tiradentes, com Felipe dos Santos e outras lideranças políticas aqui no Brasil, né? E não só no Brasil, que a gente está falando aí no contexto da América.
para evitar, né, que novos acontecimentos revolucionários ocorressem. E o Jean-Jacques Dessalines, né, esse aí também foi um dos líderes mais atuantes na Revolução, e foi ele que proclamou a independência do país em 1º de janeiro de 1804, já que o Louverture morreu um ano antes. E foi o seu primeiro governante, o primeiro governante do Haiti, independente. Em 1805, seguindo os passos de Napoleão Bonaparte, proclamou-se imperador com o nome de Jacques I, né? E aí a gente vai ter, inclusive, no Haiti uma outra problemática que é a ascensão de governos autoritários, né? Então isso também acabou ali contribuindo para a desestabilização do país. Durante seu governo, tentou restabelecer a economia das plantações mediante um sistema de trabalho forçado. Então, o que o Dessalines fez foi tentar fazer do Haiti uma economia próspera com base na produção da cana-de-açúcar, mas para isso ele fez o quê? Queria impor novamente a escravidão. E aí, naturalmente, isso não foi aceito, né? Porque a maior parte da população do Haiti era de ex-escravizados. E eles não iriam querer, naturalmente, voltar a serem escravizados. Foi traído e assassinado em 1806 por seus colaboradores Alexandre Pétion e Henri Christophe, que dividiram a ilha em 2 países, né? Por isso que o Haiti é a metade da ilha, a outra metade é a República Dominicana. O hino nacional haitiano, La Dessalinienne, tem esse nome em memória do imperador Jean-Jacques Dessalines, que morreu aí em 1806. Por fim, quais as consequências da independência do Haiti, né? Apesar da longa batalha, as consequências da independência do Haiti foram muito negativas, né? Livres da França, os países que mantinham relações comerciais com a ilha, como era o caso, por exemplo, da Espanha e da Inglaterra, além de outros, claro, ficaram com medo de que esse ato de rebelião se expandisse para as colônias americanas e acabaram fechando todos os pactos comerciais selados, né? Então houve uma espécie ali de bloqueio comercial, de bloqueio econômico, tipo aquele que o Napoleão tentou impor à Inglaterra em 1806, o bloqueio continental, né? Além de ter de pagar uma quantia grotesca de indenização para a França, o Haiti sofreu uma grave crise econômica, principalmente após a morte de Dessalines em 1806. O país chegou a ser dividido em 2 regimes, um monárquico e outro republicano, e somente em 1820 os territórios foram reunificados por Jean Boyer, que adotou o sistema republicano. Bom, então é isso, né? Aqui no final do capítulo que fala sobre a Revolução Haitiana, na página 26, a gente vai falar sobre a pressão, né, tanto da metrópole, a França no caso, né, contra o Haiti, quanto a pressão dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Espanha e até mesmo do Brasil. Todos esses países se uniram para fazer um embargo econômico ao Haiti, né? Tudo com medo de que o movimento revolucionário haitiano se espalhasse pela América, tá? Então, por isso que existe um livro de um historiador brasileiro, que agora não me recordo o nome, chamado Onda Negra, Medo Branco, né? Porque ele vai demonstrar nesse livro que à medida que os movimentos sociais do Haiti e de outras regiões do mundo, aqueles que tinham principalmente um caráter de luta racial, de igualdade, etc., eles tiveram o papel de amedrontar, né, apavorar as elites que acabaram traçando estratégias para evitar que esses movimentos tivessem sucesso, e quando não era possível evitar que eles tivessem sucesso, a tentativa era evitar que eles se espalhassem, que eles saíssem dos locais onde eles nasceram. E por isso foi feito um embargo econômico ao Haiti. Os países vizinhos, né, pararam de comprar e vender tudo para o Haiti, tudo com o intuito de levar à bancarrota, tudo com o intuito de levar o país à falência. E essa é uma das principais razões que fizeram, né, com que o Haiti se tornasse o país mais pobre do mundo fora da África, né? Além também, é claro, de uma série de outros fatores aí, inclusive recentemente, em 2010, se não estou enganado, teve um terremoto lá na região do Haiti, que matou muita gente, se eu não estou enganado, 300 mil pessoas,
e isso tudo acaba colaborando, né, para a destruição do país, para a instabilidade política, né? Inclusive teve, né, nesse contexto do terremoto uma missão de paz da ONU que o Brasil inclusive participou. Mas a gente especula em história que essa missão não seja exatamente uma missão de paz, até porque é aquilo que eu digo sempre, em história não tem bonzinho nem malzinho, tem pessoas e os seus interesses, né? Então imagina-se hoje que essa missão de paz tenha outros interesses e não a de estabelecer efetivamente a paz no Haiti. Mas isso ainda é uma coisa que a história vai analisar ainda com cuidado e as gerações futuras certamente terão mais capacidade de analisar esse processo mais recente aí das missões de paz da ONU lá no Haiti. Bom, é isso. Se não ficou nenhuma dúvida, vamos fazer os exercícios da página 28 e 29. Qualquer coisa eu estou no Meet, é só chamar. Um abraço e até a próxima.